Amém. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia aí comigo em Colossenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Se você achou, dê um glória a Deus. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós te damos graça, Senhor Deus, pela tua palavra aberta, disponível a nós aqui nessa noite. Obrigado, porque o Senhor a enviou até nós. E o que nós pedimos agora, Pai, é que o Senhor nos ajude a compreender essa palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor grave ela em nós e que o Senhor nos ajude hoje a viver de uma forma íntegra, de uma forma totalmente entregue ao Senhor com o coração correto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar com vocês nessa noite a respeito do inimigo da graça. Os inimigos da graça de Deus. A graça de Deus é aquela melhor forma de nós descrevermos é o favor imerecido de Deus. Aquele favor que Deus realiza na minha e na sua vida, mesmo nós não fazendo nada para merecer e até pelo contrário, nós fazendo tudo para recebermos da sua ira, recebermos da sua, vamos dizer, da sua punição. A graça de Deus é essa expressão do amor desinteressado de Deus. Ele não espera nada em troca. A essência de Deus é amor. Deus é gracioso. Deus expressa o seu favor, a sua graça para nós. A sua graça foi manifesta na minha e na sua vida, quando o Senhor decide nos perdoar, nos purificar da nossa maldade, nos dar uma nova vida. Quando o Senhor decide nos inserir em sua família, nos chamar de seus filhos. Quando o Senhor decide nos fazer participantes do seu reino. A graça de Deus foi manifesta na minha e na sua vida. E essa graça foi manifesta quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Esse é o nosso Deus. Por isso que na sua palavra ele é descrito diversas vezes que ele é um Deus de amor e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus por isso. Efésios 2,8 vai dizer: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, ninguém é capaz de salvar a si mesmo. Ninguém é capaz de conquistar essa salvação pelo seu próprio esforço. Mas isso veio por dom de Deus, favor, um presente, uma dádiva de Deus nas nossas vidas. Nós metodistas, nós cremos que essa graça de Deus, ela é manifesta de três formas. A graça preveniente,
que é uma graça que está aí disponível em todo mundo, agindo em todos os corações, chamando todos os homens para de volta a Deus. É a voz do Espírito Santo de Deus chamando todos ao arrependimento. Sabe aquela, vamos dizer, voz da consciência que vem e te aponta, olha, esse não é um caminho bom, essa atitude não é correta. É a graça preveniente, uma graça antecessora de Deus agindo na minha e na sua vida. É o primeiro chamado de Deus para nós nos arrependermos. Nós metodistas também cremos que existe a graça, a manifestação da graça de forma justificadora, que é quando nós atendemos a esse chamado de Deus, nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para Deus. Então, pela fé em Jesus Cristo, nós somos considerados justos diante de Deus, perdoados dos nossos pecados. É a graça de Deus agindo de forma justificadora. E existe mais uma manifestação da graça de Deus na nossa vida, que é a graça santificadora. É aquela graça que depois que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, ela continua agindo dia após dia nas nossas vidas, nos transformando à imagem do Filho de Deus, nos santificando nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos desejos. É a graça santificadora de Deus. Então nós temos a graça preveniente, a graça justificadora e a graça santificadora. Amém? Mas isso nos traz uma verdade que é o seguinte: por mais que a graça de Deus ela age nas nossas vidas, né? Ela vem e age de todas essas formas, e isso vai nos mostrar que a graça ela não para lá naquele perdão dos nossos pecados, mas a graça é algo que nós devemos permanecer nela constantemente. A graça nos sustenta dia após dia. O favor de Deus está disponível todos os dias na nossa vida. Mas esse é o nosso grande desafio: permanecer na graça de Deus dia após dia. O ser humano tem uma marca que é o seguinte: ele gosta de dificultar as coisas, de complicar. O ser humano é aquele que gosta de desconfiar quando a mensagem é boa demais. Isso aí está fácil demais, é só isso. O ser humano ele tem a capacidade de colocar adereços nas coisas. Porque se eu recebo uma mensagem dizendo, olha, você é salvo pela fé, e somente pela fé em Jesus Cristo, aí a gente aceita essa mensagem de bom grado, mas passa o tempo, nós temos o costume de acrescentar as coisas à nossa fé. Não pode ser só isso. Eu tenho que colocar algum adereço nisso. Eu tenho que fazer algo. Eu tenho que me esforçar de alguma forma. Não pode ser um favor assim, tão de graça assim. Nós temos o costume de deixar as coisas mais difíceis do que elas são. Muitas vezes nós dizemos, é muito bom para ser verdade. Está fácil demais. Quando nós damos espaço para esse tipo de mentalidade, é quando nós abrimos a porta para os inimigos da graça. Os inimigos da graça, queridos, são os nossos esforços carnais. São ensinos fora dos ensinos do Senhor que nós acrescentamos na nossa vida de fé para tentar de alguma forma conquistar o favor, o amor de Deus na nossa vida. É quando eu tenho que inserir um esforço para de alguma forma conquistar o amor daquele que já me ama. Nosso relacionamento com o Senhor, ele não é baseado em conquistar essa afeição de Deus, esse amor de Deus. E muito menos abusar desse amor. Nosso relacionamento com o Senhor, ele é baseado em corresponder ao amor que Ele já nos concedeu.
Porque os inimigos da graça, eles são esse esforço humano para conquistar esse amor. Ou também pode ser aquela falta de reverência com esse mesmo amor. O inimigo da graça, nós podemos chamar nessa noite de uma religiosidade ou de uma secularização da nossa fé. São os dois extremos. Nós não podemos abrir espaço, queridos, para o inimigo da graça na nossa vida. Mas nós temos que fundamentar o nosso relacionamento com Deus na correspondência ao amor que Ele já tem nos dado. Nesse texto aqui que nós lemos, o apóstolo Paulo está escreveu nessa carta à igreja de Colossos. Essa igreja ela era formada na sua grande maioria por gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Os judeus são aquele povo que o Senhor escolheu para ser o seu povo, a nação escolhida, um povo separado para Ele. Os judeus era ali um povo que eles foram separados para viver segundo os preceitos, segundo a vontade do Senhor, porque daquele povo surgiria o Messias, o Cristo prometido, o Salvador de todo mundo, nosso Senhor. Então os judeus eles deviam ali viver de uma certa forma para não contaminar aquela linhagem, para demonstrar o que é ser um povo que é governado por Deus. Os judeus eles não podiam misturar com outros povos, viver como outros povos, ter costumes como dos outros povos. Eles eram um povo separado, até que se cumprisse a promessa que o descendente de Abraão, o Messias, viesse ao mundo. Quando o Senhor vem e essa promessa ela se cumpre, que todos os povos da terra vão ser abençoados através dessa linhagem. Em resumo, o Senhor, o Salvador do mundo, veio para todos e não para uma linhagem específica. E aí os gentios começam então a se converter, a crer nessa mensagem. E aí surge um problema na igreja, principalmente uma dificuldade para os judeus, que é o seguinte: e agora? Esses não os judeus que estão se convertendo, eles têm que se tornar judeus como nós? E aí tem o primeiro concílio da igreja para resolver esse problema. E aí o Espírito Santo de Deus vai direcionar a igreja e vai dizer: não, eles não precisam se tornar judeus. Eles precisam ter uma vida que comunique a sua fé. O que eu estou querendo dizer é que houve aquele conflito dentro da igreja e foi decidido que certos costumes, certas tradições não faziam parte da vida de fé. Mas passa-se o tempo, aquela igreja aprende e convive com os outros, com irmãos judeus. E aí a própria igreja começa a introduzir dentro da sua vida, dentro do cotidiano da igreja, costumes judaicos, tradições, filosofias, tudo aquilo começa a entrar dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo está aqui escrevendo a essa igreja: olha, vocês têm que tomar cuidado para não entrar nessa escravidão de tradições humanas, de costumes desse presente século. Queridos, um judeu, ele segue 613 mandamentos do Senhor, leis. E para piorar um pouco, os fariseus iam e criavam mais regras ainda para dificultar um pouco mais a vida. E aí essas regras, esses costumes estavam sendo introduzidos dentro da vida da igreja. E o problema não está em viver os costumes, os princípios da palavra, as tradições que nos aproximam de Deus. Não estou
querendo dizer isso, mas o problema está quando nós tratamos essas tradições, esses costumes comunicados a nós como um instrumento de conquista do favor de Deus, um instrumento para demonstrar, de alguma forma, cativar o amor, a atenção de Deus, de alguma forma nós conquistarmos a salvação, de alguma forma nós nos tornarmos dignos diante de Deus. O problema está quando nós tornamos os costumes, as tradições, como mandamentos do Senhor. O problema não é simplesmente viver esses princípios, mas é considerar esses princípios instrumentos de salvação. Eles estavam ali abandonando a liberdade que Cristo tinha dado a eles, para novamente se tornar escravos de homens. Quantas vezes na nossa caminhada cristã a gente também não faz o mesmo? Quantas vezes nós entramos num relacionamento com o Senhor pela sua graça, pelo seu amor, e isso nos cativa. Mas quando vê, nós estamos aí escravos em costumes, em tradições, em momentos, nas aparências, no que as pessoas vão pensar de nós. Nós começamos a falar como os outros falam, a vestir como os outros vestem. E isso não é baseado no amor a Deus, e sim no temor a homens. Por isso, o apóstolo Paulo está alertando a igreja, dizendo: tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Queridos, nós devemos vigiar, nós devemos estar atentos e não sermos levados por esses falsos ensinos, a esses ensinos que nos tiram do ambiente da graça de Deus. Comportamentos que têm aparência de santidade, temor e reverência, mas que na verdade são inimigos da graça, alimentando nosso orgulho e uma declaração de autossuficiência diante de Cristo. Quando Paulo diz aqui filosofias vãs e enganosas, sabe, são as formas como o mundo, são as formas de ver o mundo que nos leva a uma prática de vida que é um engano diante de Deus. É quando nós nos prendemos em coisas tão pequenas que nós nos apegamos de tal forma que nos desvia do foco que é Cristo, dos ensinos do Senhor. Filosofias vãs e enganosas não vão nos aproximar do reino dos céus. Filosofias vãs e enganosas nos levam às discussões que não têm valor algum diante do reino dos céus. É quando nós começamos a discutir, o correto é paz do Senhor ou graça e paz? O correto é vir na igreja vestido de terno, sapato social? O correto é raspar a barba ou a cara lisa? E nós nos prendemos nesses detalhes, enquanto o fundamental, que é Cristo, está sendo esquecido. O certo é pecado ouvir música secular, a gente deve ouvir só música gospel. Agora entrei numa polêmica. E nós nos prendemos nessas coisas. Queridos, todos esses usos e costumes têm o seu lugar, têm a sua importância. Mas quando nós tratamos isso como mandamento do Senhor, nós estamos entrando num lugar de engano, que vai nos roubar do ambiente da graça de Deus. Nós estamos pondo fardo sobre a nossa vida com o Senhor, que Ele não nos colocou. Pelo contrário, o Senhor é aquele que remove os nossos fardos. Voltando na questão da música secular e gospel.
Acompanhe o raciocínio comigo até o final, não saia agora. Querido, o pecado não está em ouvir a música secular. O pecado está no que ela gera em você, o que ela comunica a você. O Senhor Jesus, Ele nos ensinou dizendo assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E então, aquilo que sai dos seus lábios, aquilo que você canta, é o que está transbordando do teu coração. Então nós temos que nos apegar e nos guardar daquilo que está sendo gerado no nosso interior, porque isso é o que vai refletir no nosso exterior. Então o problema não está numa canção específica, mas está naquilo que ela gera dentro de você. E o que ela está comunicando através de você. A boca fala do que o coração está cheio. O maior perigo de um discípulo de Cristo é ele ser contaminado por um fermento farisaico. O Senhor, algumas vezes na palavra dele, ele vai dizer para os seus discípulos, tenham cuidado. E uma das vezes que ele disse, foi justamente isso. Não se torne um fariseu. E o fariseu, a marca dele é o seguinte, ele se preocupava com a sua aparência, mas o seu interior não estava sendo transformado. O Senhor chama os fariseus de sepulcro caiado. Era aquele sepulcro que é bonito por fora, tudo pintadinho, mas por dentro só carregava a morte. Nós temos que nos preocupar de que a nossa expressão de devoção e adoração a Deus é só o reflexo de um amor que eu tenho por Ele, e não de um comportamento de aparência aos outros. Amém ou não amém? Nós temos que tomar cuidado para não nos tornarmos um amante da religião, ao invés de amar o Senhor de todo o coração. Paulo vai dizer aos Colossenses, um pouquinho para frente desse mesmo capítulo, no versículo 20, ele diz assim, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele, se submetendo a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Paulo está dizendo, olha, todo esse comportamento externo, isso não tem força alguma para mudar os teus desejos carnais. Mas é o amor e a devoção a Cristo. Por isso tenham cuidado, para que ninguém os escravize. Para que os inimigos da graça de Deus não entrem na sua história. Eu preciso me alongar um pouquinho mais nesse ponto, porque quando nós combatemos a religiosidade, aí o outro inimigo de Deus começa a ganhar força do outro lado. Uma outra vozinha começa a dizer aí no nosso coração. E aí uma frase que o inimigo das nossas almas adora, começa a brotar dos nossos lábios, que é dizendo assim, ó, tá vendo, viu? Não tem nada a ver. E essa é uma frase do inferno, dizer, não tem nada a ver. Tá vendo? Não tem nada a ver. Todo mundo está fazendo. Tem igrejas que fazem isso, tem pessoas ouvindo aquilo. E aí nós caminhamos por um outro extremo, que é a secularização. É tratar as coisas de Deus sem reverência alguma, sem temor algum. Quando nós tendemos para o outro lado, para o outro extremo, é quando nós perdemos a aparência de um povo de Deus. É quando nós nos tornamos como qualquer outra pessoa. É quando não há mais distinção entre aquele que serve a Deus e quem não serve. É quando nós começamos a secularizar a nossa fé no Senhor.
trazendo aquilo que é a paixão carnal, as nossas vontades para dentro dos princípios da igreja. É quando nós começamos a pegar princípios da palavra e distorcer segundo as paixões do nosso coração. Não sei se todos os irmãos conhecem o meu testemunho da minha vida antes de Cristo, mas eu me lembro, e isso é algo que ficou marcado no meu coração, quando eu vivia aí nesse mundo aí, perdido aí. Gente, se tinha uma coisa, tinha meu primo que está lá na projeção, era meu parceiro de copo, e para a glória de Deus, hoje é meu parceiro de servir a Deus, glória a Deus por isso. Mas nós saímos e a gente bebia quase todo fim de semana, e eu me lembro de algumas conversas, aquelas conversas de quem já estava bêbado, a gente sentado lá naquela rampa do Cristo, lá bebendo vinho, acabando com os garrafões de vinho lá. E olha, Deus foi bom na nossa vida, que nos guardou e nos livrou. Quantas vezes? Por oração da minha mãe, por oração de irmãos sobre a minha vida. Mas eu lembro da gente sentado ali, bebendo, e a gente distorcendo as palavras desse livro para chancelar uma paixão carnal nossa. Nossa, beber não é pecado. O Senhor, Ele transformou a água em vinho. O Senhor bebia vinho. Se é tão errado assim, por que Ele transformou a água em vinho? Que o Senhor tem misericórdia, teve misericórdia da nossa vida. E aí a gente fala, não, a Bíblia ela condena a embriaguez, não consumir a bebida alcoólica. Pode até ser, querido, mas isso está revelando a tua condição, que você não está disposto a reconhecer que você é escravo da tua paixão carnal. E aí a gente tem que distorcer essa verdade para chancelar um comportamento nosso. Isso é trazer a secularização para dentro da tua fé. Isso é um inimigo da graça de Deus, porque nós tratamos o perdão, a graça, o favor de Deus como algo que não tem valor. E aí eu preciso te alertar que a graça de Deus, ela vem sem nenhum custo para você, mas isso não quer dizer que ela não tenha valor. A graça vem sem nenhum custo para você, mas ela não é de graça. O Senhor pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. E nós temos que honrar isso. Nós temos que honrar esse favor imerecido que Deus nos deu. Gálatas 5,13 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Não usa a liberdade que Deus te deu, querido, para satisfazer as tuas paixões, mas use essa liberdade para a glória de Deus. Nós precisamos, queridos, combater os inimigos da graça na nossa vida. Essa noite o Senhor está nos chamando para combater esses inimigos, para fecharmos as portas para eles, para que nós não sejamos roubados dessa graça, desse ambiente de amor que Deus nos chamou. E aí o que eu quero falar com você nessa noite é justamente isso, como que nós podemos combater os inimigos da graça. Abre comigo aí no versículo 6, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Como que nós podemos combater os inimigos da graça? A primeira coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo é que para eu combater o inimigo da graça, eu preciso preservar o meu coração sincero. É preservando um coração sincero diante de Deus. Ele diz aí, da mesma forma que vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele.
O que Paulo está dizendo é com o mesmo coração que você aceitou a graça de Deus, o perdão de Deus sobre a tua vida, você deve continuar vivendo nele dia após dia, com o mesmo coração. Sabe qual que é o coração que recebe a graça de Deus? É um coração rendido, é um coração que entende que é dependente de Deus. É aquele coração que declara: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu perdão, eu preciso ser salvo, eu preciso de um Deus sobre a minha vida. Eu combato o inimigo da graça quando eu digo assim: Senhor, eu dependo de Ti todos os dias da minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. O coração que recebeu a graça de Deus é aquele que reconheceu: eu preciso de um Deus sobre a minha história. João 15:5 diz: eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nós precisamos preservar esse coração sincero diante de Deus. Porque a religiosidade é aquela declaração: eu sou suficiente para me sustentar no caminho de fé. Mas aquele que se mantém na graça de Deus é aquele que diz todos os dias para o Senhor: Deus, eu preciso de Ti me sustentando nesse caminho. Sem o Senhor eu não posso fazer nada. Deus, eu me conheço. Quem eu sou sem o Senhor? Misericórdia, eu não quero voltar para aquele lugar. Eu não quero me salvar. Salmo 54:4 diz: certamente é Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Na Almeida Revista Atualizada, esse mesmo salmo vai dizer: eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha vida. Quem se mantém na graça de Deus é quem diz essa verdade todo dia sobre si, dizendo: é Deus quem me sustenta, é Deus quem me ajuda, é Deus quem me guia, é Deus que me faz tomar as melhores escolhas, é Deus que direciona a minha existência. Por isso, para nós combatermos os inimigos da graça na nossa história, nós precisamos preservar um coração sincero diante de Deus, reconhecendo quem nós somos diante dele. Não viver por aparência. Não viver agindo da forma que os outros acham que é o certo. Mas é porque eu entendi que há um Deus sobre a minha vida e eu dependo dele. Quando nós continuamos com a mentalidade de dependência de Deus, não há espaço para a religiosidade agir no nosso meio. A segunda coisa que eu aprendo com Paulo para eu combater os inimigos da graça de Deus sobre a minha vida é que eu tenho que ter Cristo como a minha referência. Então eu tenho que manter um coração diante de Deus e eu preciso ter Cristo como a referência, o alvo da minha vida. Paulo continua dizendo: olha, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele. Essa expressão enraizados é justamente isso: criar raízes, se aprofundar, ser nutrido de Cristo. É você se aprofundar em quem o Senhor é. É nós irmos para frente, para a face de Deus todos os dias da nossa vida e nos alimentar dele, receber da sua vida, aprender dele. É ser enraizados no Senhor. Nós devemos ir para o Senhor todos os dias e ouvir dele, queridos. O Senhor, ele nos convida a isso. O Senhor nos convida ali em Mateus 11:28, ele diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso
para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está dizendo, olha, chega de pesos desnecessários na tua vida. Vem aprender comigo, porque eu sou manso, eu sou humilde e eu vou te ensinar, eu vou te guiar, eu vou te conduzir, eu vou te alimentar, é eu que vou te sustentar. Então, para a gente combater o inimigo da graça de Deus sobre as nossas vidas, nós temos que criar raízes em Cristo, nos aprofundar nele, conhecer a Ele como Ele realmente é. Para a gente combater o inimigo da graça, a gente tem que permanecer na graça que Ele nos deu todo dia. E sabe qual que é a graça? Ter comunhão com Deus, relacionamento com Ele. Essa é a graça que Ele nos concedeu. Mas Paulo continua aí dizendo, não é só criar raízes, mas é se edificar em Cristo, construir, se erguer, ganhar forma em Cristo. É aquilo que é aparente, se a raiz é aquilo que está para baixo, é o que nos sustenta. Aquilo que está sendo edificado é o aparente, é o externo, é o que as pessoas veem, é aquilo que nós podemos mostrar para o mundo. E Paulo está dizendo, olha, o que você vai construir na sua vida, construa em Cristo. É ter o Senhor como referência. É não só ir lá e ouvir de Cristo e aprender dele, mas é praticar aquilo que ele tem nos ensinado. É construir a nossa vida sobre esse fundamento. É o externo, o aparente, ser parecido com Cristo. A edificação das nossas vidas está nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas, nas nossas ações. E aí, o que você tem construído? Quem tem sido a tua referência? Quem tem sido o teu modelo? Nós precisamos construir a nossa história sobre um sólido fundamento. E esse fundamento é as palavras de Cristo. É os ensinos dele. É ele que sustenta a nossa história, não é outro. É Ele que diz, olha, se você ouvir as minhas palavras e praticar, é como uma casa que foi construída sobre a rocha. Vem a tempestade, vem as intempéries e ela permanece para sempre. Colossenses 3,16 diz que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo que vocês realizarem, façam em nome do Senhor. Fazer em nome dele é fazer por ele. É fazer como se fosse ele. É ter ele como teu exemplo. Se nós queremos fugir da religiosidade ou da secularização da nossa fé, nós temos que ter Cristo como nosso padrão, nosso modelo, nosso alvo. Por isso que Paulo vai dizer tanto à igreja de Corinto quanto aos Efésios, ele diz, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem a Deus nas suas ações. Ele é o nosso alvo, amém? E se nós temos ele como nosso padrão, os inimigos da graça de Deus não têm vez na nossa vida. Porque aí não é um padrão religioso, não é um exemplo desse presente século que vai me atrair. Porque o meu alvo é Cristo. Ele é tudo que eu quero ser. Ele é o meu padrão, amém? Por último, queridos, o que também é um instrumento para nós combatermos os inimigos da graça de Deus na nossa vida, é nós guardarmos o nosso coração na gratidão. Se nós guardarmos o nosso coração no ambiente de gratidão, os inimigos da graça de Deus não vão entrar no nosso coração.
O texto continua aí dizendo, né, para nós continuarmos a viver em Cristo, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como nós fomos ensinados, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. A arma mais poderosa que nós temos contra a religiosidade e a secularização é a gratidão pelo que Deus fez na nossa vida. É trazer à memória todos os dias o que o Senhor fez e o fará na nossa história. É trazer à memória aquilo que nos dá esperança, e é o favor de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. É trazer à memória todos os dias que eu era um perdido, um miserável, condenado à morte, e o Senhor veio até mim, me resgatou, me libertou, me transformou, e isso me mantém fiel a Ele todos os dias da minha vida. A gratidão é a arma mais poderosa que nós temos, porque a gratidão é esse equilíbrio para a nossa vida, que não nos deixa nem ir para o extremo da religiosidade, nem para o extremo da secularização. Pois a gratidão me lembra quem o meu Deus é e quem eu era sem Ele. Que os nossos corações sejam alimentados por essa gratidão. Que a gratidão seja o combustível para a nossa fidelidade a Deus. Que nós possamos dizer, como salmista ali no Salmo 40, no versículo 1, dizendo: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Pôs-me num cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Isso é um coração grato, queridos. Isso é guardar o seu coração na gratidão, no que o Senhor fez. É olhar: Deus, eu queria anunciar tudo que o Senhor fez e ainda está fazendo na minha vida, mas é mais do que eu posso contar, é mais do que eu tenho consciência. Como é feliz alguém que é guardado no teu favor. O salmista no Salmo 34 vai dizer isso: olha, eu vou louvar, vou bendizer a Deus todos os dias. Pois aqueles que olham para o Senhor têm os seus rostos radiantes de alegria, porque foram satisfeitos por Deus. Sabe o que é combater os inimigos da graça com gratidão? É ter a mentalidade que está totalmente preenchido por Deus, que Ele é o teu pastor e você não tem falta de nada. Ter gratidão é combater uma mentalidade de escassez, uma mentalidade que sempre está faltando algo. Ter gratidão no coração é escolher para aquilo que Deus faz e não para aquilo que muitas vezes nós não temos, e às vezes é até livramento do Senhor. Gratidão é trazer à memória o amor de Deus sobre as nossas vidas. Por isso, nós não levamos uma vida santa para conquistar o favor de Deus, mas nós levamos uma vida santa para corresponder à graça que Ele já concedeu nas nossas vidas. Que essa igreja caminhe não por religiosidade, não por secularização, mas caminhe por gratidão ao Deus que nos salvou, que nos comprou por um alto preço, nos deu uma nova vida e plantou uma esperança eterna nos nossos corações. Por isso, nosso chamado nessa noite, queridos, é amar aquele que nos amou primeiro. Esse é o fundamento das nossas escolhas. Por isso, igreja, combata os inimigos da graça de Deus,
preservando um coração sincero diante dele. Combata os inimigos da graça de Deus, reconhecendo a sua total dependência do Senhor todos os dias da tua vida. Combata os inimigos da graça de Deus, tendo Cristo como a tua referência, sendo teu modelo, o anseio de quem você quer se tornar. E combata o inimigo da graça de Deus, sendo grato a Ele por tudo que Ele já fez na tua vida, sendo o fundamento das tuas escolhas, o teu amor a Ele, porque Ele já te ama. Ele já te ama. E aquela cruz é a expressão desse grande amor, e é para onde nós olhamos todos os dias. Por isso eu queria te convidar hoje a não se escravizar com vãs filosofias ou tradições humanas, nem um comportamento secularizado, mas viver baseado no amor a Deus, amém? Você pode dar essa resposta para o Senhor nessa noite?